Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata da resolução de sistemas de equações de primeiro grau utilizando o método da substituição. Como eu lhes falei agora, pessoal, a gente vai começar aqui a entender e compreender como que funciona a resolução de um sistema de equações de primeiro grau. Para que a gente consiga resolver esse sistema, nós temos três métodos: o da substituição, o da adição e o da comparação. Nesta nossa aula, vamos aprender como que se realiza o método da substituição. Outra coisa importante é você identificar, de repente, quando que existe um sistema de equações de primeiro grau. Geralmente, pessoal, esse sistema ele é separado em chaves, somente de um lado. E nós temos duas equações aqui nesse caso, certo? Agora, qual é a necessidade de repente, utilizarmos qualquer um desses três métodos para realizarmos a operação de modo que a gente consiga achar o resultado desse sistema de equações? Primeira coisa é o seguinte: se nós analisarmos cada uma dessas equações individualmente, eu te digo o seguinte: x mais y igual a 11. Repare que eu tenho apenas uma equação com duas letras diferentes. Aqui nesse caso, e no de cima também, nós temos infinitas respostas para resolvermos essa equação. Por quê? Eu quero dois valores cuja soma entre eles seja igual a 11. E aí eu posso pensar em 5 mais 6, eu posso pensar em 9 mais 2, em 10 mais 1. Então repare que nós temos infinitos resultados, de modo que, ao somá-los, a gente consiga achar a resposta final sendo igual a 11. Mas, qual é a principal característica de um sistema de equações? É que os valores que você vai considerar para x e para y, ele tem que obedecer à regra para as duas equações. Ou seja, ao substituí-los aqui embaixo e aqui em cima, eu tenho que achar como resultado realmente 11 aqui embaixo e 19 aqui em cima, tá? E para isso, para que a gente não fique, de repente, supondo valores, que a gente fique tentando adivinhar esses resultados, é para isso que existe, por exemplo, o método da substituição. Vamos verificar então como é que funciona isso? Vamos aqui comigo então, reparem. Resolver o sistema de equações abaixo usando o método da substituição. Beleza. Nós temos este sisteminha onde eu estou chamando aqui em cima de equação número 1 e aqui embaixo de equação número 2. Pessoal, de preferência, quando você for trabalhar um sistema de equações utilizando a resolução pelo método da substituição, escolham uma equação onde eu tenha uma letra sozinha. Como assim uma letra sozinha? Repare aqui comigo. Aqui tem, por exemplo, 2x. Junto do x tem o número 2. Para a substituição, de preferência, utilize letras sozinhas, cujo coeficiente seja igual a 1. Então, eu até poderia pegar a primeira equação, mas eu quero te mostrar, de repente, o método melhor ou mais fácil, tá? Para que depois você analise com calma e parta, de repente, para o mais complicado. Então, olha só, gente, eu peguei a nossa segunda equação. Na segunda equação eu tenho x mais y igual a 11. Beleza, a escrevi aqui embaixo. Quando você for isolar uma letra, todo mundo que acompanha essa letra no primeiro membro deverá passar para o segundo membro. Então, por exemplo, eu quero aqui nesse caso isolar a letra y. Isolar significa, logicamente, deixá-la sozinha do lado de lá. Logo então, esse x ele tem que sair desse primeiro membro. De que maneira? Bem, esse x que aqui é positivo passará negativo. Então nós teremos y igual a 11 menos x. Só que, quando você vai resolver operações entre letras e números, principalmente adição ou subtração, esse tipo de operação não pode ser realizado. Até porque eu não sei qual é o valor numérico do x. Se o x for igual a 1, a minha resposta aqui é 10.
Se o x for igual a 4, a minha resposta aqui é igual a 7. E assim segue. Como a gente não sabe ainda qual é o valor do x, deixa a subtração aqui do jeito que ela aparece. Beleza? Então, nós isolamos o y e deixei ele quieto aqui por enquanto. Por quê? Se eu trabalhei agora ou até agora com a equação 2, eu vou agora pegar a equação número 1. Onde, na equação número 1, nós temos 2x mais y igual a 19. E aí, reparem que, em relação ao esquema que eu lhes expliquei da equação de baixo, em cima vale a mesma coisa. Eu tenho uma equação com duas letras diferentes. Não tem como a gente achar apenas uma resposta. Tá legal? O que a gente faz então? Se eu sei que o y é igual a 11 menos x, eu vou utilizar a substituição. Então, reparem que esse y, que está de cor diferente, inclusive, eu fiz isso para te mostrar propositalmente, tá? Que esse y vai sair daí e vai aparecer agora o 11 menos x. Até porque esses valores são iguais. E é isso que eu estou te mostrando na substituição. Perfeito? Então, olha lá. Justamente por que eu tenho que fazer essa substituição? Para que agora sim eu tenha apenas uma equação com duas ou mais letras, só que elas são iguais. Aqui é x, aqui é x também. Então, se a minha equação ela pode ter mais de uma letra, mas se todas forem iguais, a gente consegue resolvê-la da melhor forma possível, tá bom? Ok. Olha só então. Aqui eu vou resolver a operação primeiramente entre 2x e menos x. Logo, devido a esse x ser negativo, a gente vai resolver a subtração. Eu tenho 2x, tiro um x, fica um x somente. Mas como o número 1, enquanto coeficiente, não tem a necessidade de ser escrito, aqui fica somente o x, tá? Então, olha lá, 2x menos x, essa operação é igual a x. Então, aqui eu resolvi a subtração entre essas letras e o resultado foi o x. Automaticamente, então, já que eu resolvi a operação entre as letras, os números eu não mexi neles. Então, continua. X mais 11 igual a 19. Só que eu quero achar o valor do x. Se eu quero achar o valor de x, pessoal, essa letra ela tem que ficar sozinha do lado esquerdo, no primeiro membro. Logo, então, esse 11 que aqui é positivo passará negativo. Tá? Essa é a regra da equação. E aí, resolvendo a operação 19 menos 11, nós achamos como resposta final x igual a 8. Só que detalhe, o meu sistema de equações, cada uma dessas equações depende de x, depende de y. Eu acabei de achar o valor do x. Eu já sei que o x vale 8. Agora vem a pergunta, bem, se o x vale 8, como é que eu faço para achar o valor do y? Simples. Você volta aqui para onde você isolou na primeira parte. Eu sei que o y é 11 menos x. Então, pessoal, a gente tem que pegar essa equação referente à substituição que você fez aqui na primeira parte. Por quê? Porque depois que a gente resolveu e conseguimos achar o resultado do x, eu volto para essa equação que foi isolada e aí reparem, eu sei que o y é igual a 11 menos x. Antes a gente não sabia, mas agora eu já sei que o x vale 8. Logo então, a gente substitui. Como y é igual a 11 menos x, y é igual a 11 menos 8, onde eu tenho que y é igual a 3. Com isso, então, a gente finaliza o nosso sistema de equações. Mais importante, tá? Um sistema de equações, ele também necessita de um conjunto solução. E aí, todo conjunto solução de um sistema de equações sempre deverá ser um par ordenado. E aí, o par ordenado, não se esqueçam que, na ordem, é o valor de x primeiro, depois o valor de y. Logo, então, como nós achamos primeiramente o 8, então eu tenho 8,3.
Por que eu coloquei entre chaves e entre parênteses? Primeiro, entre chaves por se tratar de um conjunto. Todo conjunto, os seus elementos deverão ser escritos entre chaves. E esse parênteses porque justamente esses parênteses significam que aqui eu tenho um par ordenado. Último detalhe é o seguinte. Professor, se eu escrevesse aqui 3 e 8 estava certo? Com toda certeza, não. Se você inverte a ordem dos elementos, você já inverteu toda a situação que nós tínhamos inicialmente, tá? Então não se esqueçam que, obrigatoriamente, ao resolver o conjunto de solução de um sistema de equações, primeiro você coloca o valor referente a x e depois você coloca o valor referente a y. Beleza, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós vimos primeiramente como identificar um sistema de equações e como que a gente consegue resolver esse sistema de equações utilizando o método da substituição. Automaticamente também, ao resolvermos esse sistema todinho e achando os seus valores para x e para y, eu também te mostrei como é que a gente finaliza esse sistema identificando o seu conjunto solução. Legal? Então, muito obrigado e tchau.